Senhores e senhoras, homens, mulheres, jovens e crianças, hoje à noite eu quero pregar sobre a tragédia das oportunidades perdidas. É uma tragédia muito grande quando nós deixamos oportunidades divinas passarem de largo sem que sejam aproveitadas por nós. Esdras 1, veja os versos 5 a 7, por favor. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Eu tenho orado que Deus possa, através do Espírito Santo, Ele possa despertar todas as famílias para que possam descer todas as vezes que as portas da igreja estiverem abertas, as famílias possam descer para a casa de Deus. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Não existe nada melhor do que você viver num ambiente voluntário, que as pessoas despertadas pelo Espírito de Deus realmente queiram se envolver na obra de Deus. E não só as pessoas, mas veja quem mais. Também o rei Ciro, ele era pagão, tanto quanto eu saiba, não era salvo. Mas Deus usa quem quer, amém, irmãos? Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Este tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Agora venha comigo para o capítulo 2, versos 66 a 70. É a continuação da mesma história, do mesmo espírito voluntário que foi despertado por Deus. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Aqui você viu o sacrifício das pessoas, as ofertas que essas pessoas deram, e como que cada uma delas participou voluntariamente da reconstrução do templo. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Nós acabamos de ler a história de um povo que aproveitou a sua oportunidade para fazer a vontade de Deus, mas nem todos eles. Na verdade, foi uma pequena minoria de judeus que soube aproveitar as oportunidades que Deus estava dando a eles naquele momento da história. A nossa vida, meus amados, é uma série de oportunidades e de escolhas. Em todas as áreas da vida, nós precisamos fazer decisões, escolhas que irão afetar não só o nosso presente, mas também o nosso futuro, e às vezes até mesmo a nossa eternidade. Alguém disse que a oportunidade, ela sempre chega disfarçada de trabalho e de dureza. Talvez seja por esta razão, né? Trabalho e dureza, que a maioria das pessoas não consegue achá-la. Quando ela surge, quando ela aparece, quando ela está na nossa frente. Infelizmente isso é verdade. Quando Deus escreve a palavra oportunidade do lado de fora de uma porta,
você pode ter certeza que do lado de dentro, ele também escreveu responsabilidade. Juntamente com toda oportunidade que ele nos dá, também ele nos dá responsabilidade. Eu sei de 2 irmãos que cresceram juntos, mesma família, mesmos pais, cresceram juntos dentro da mesma igreja. Mas quando eles se tornaram adolescentes e jovens, eles fizeram escolhas diferentes. O mais velho era mais inteligente, era bem mais atraente fisicamente, e escolheu o caminho errado. Ele escolheu sair da igreja, ele escolheu experimentar o prazer deste mundo, ele escolheu simplesmente ter a liberdade que ele não tinha caso ficasse dentro da casa de Deus. O mais jovem resolveu ficar dentro da casa de Deus e seguir a palavra de Deus. Eventualmente, os dois se tornaram adultos. O mais velho se tornara uma pessoa isolada, perdeu a família muito cedo na vida e passou a ter problemas sociais seríssimos devido ao uso da bebida alcoólica. O mais novo já foi usado por Deus para cuidar de seus pais em idade avançada. Ele acabou se envolvendo na obra de Deus de tempo integral. O mais velho sempre foi considerado o mais bonito, mais inteligente, porém ele fez decisões erradas. Meus irmãos, o destino não quer saber quem é mais inteligente dentre nós. O destino não quer saber quem é o mais bonito dentre nós. O destino trata as pessoas de acordo com as suas escolhas, de acordo com as suas decisões que elas estão fazendo durante as suas vidas. Há um ditado que diz: não sacrifique o seu futuro no altar do presente. Ou seja, não faça decisões erradas agora. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando agora, porque você não pode garantir que elas existirão amanhã. Efésios 5, verso 1 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso quer dizer, aproveitando cada dia, cada semana, cada mês da sua vida, para fazer as decisões que agradam a Deus. Durante um apelo de consagração, um garotinho de 11 aninhos de idade resolveu seguir o seu pai, que estava indo à frente para se ajoelhar no altar. Mas quando o pai percebeu que seu filhinho de 11 anos o estava seguindo para o altar, o pai o parou e disse: filho, Joãozinho, não venha para o altar, porque você não sabe o que você está fazendo. E o filho obedientemente voltou para o seu assento. Joãozinho obedeceu imediatamente à voz do pai, e ele só voltou para o altar da igreja com 33 anos de idade. Agora adulto, Joãozinho disse: a igreja perdeu 22 anos da minha vida, e eu perdi 22 anos ao lado de Cristo, porque o meu pai me disse: volte para trás, volte para o seu assento, você ainda é muito jovem. Meu amado irmão, qual é a oportunidade que você está perdendo nesta noite? Qual é a decisão errada que você tem feito ou está fazendo nesta noite? Os judeus enfrentaram escolhas difíceis. Todos eles, você leu, tiveram as mesmas oportunidades, mas nem todos fizeram a mesma escolha. Então vamos verificar a história desses judeus e aplicá-la para as nossas próprias vidas nesta noite. Primeiramente, a oportunidade que lhes foi oferecida. Esdras 1, verso 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é Deus que está em Jerusalém. Quem disse isso? O rei Ciro. Através de um decreto imperial, ele deu permissão para que todos, não só alguns, mas todos os judeus voltassem para a sua terra, voltassem à sua pátria. Que privilégio! Retornar para o seu lar
depois de tantos e tantos anos no cativeiro. Mas apesar desta oportunidade tremenda, muitos judeus, a maioria deles, preferiu ficar na Babilônia. Por quê, gente? Porque já tinham se acostumado com o exílio, já tinham se acostumado com a escravidão. E o próprio rei Ciro disse: ele é o Deus que está em Jerusalém. Mas mesmo assim, muitos judeus preferiram ficar na Babilônia, onde Deus não estava. E assim também nesta noite, Deus está oferecendo oportunidade de salvação para alguns, de consagração para os outros, mas muitos preferem o exílio na terra do pecado, do que uma vida com todos, a vida cristã com todos os seus ensinamentos. Você sabe que a Zona Franca de Manaus é uma região privilegiada, goza de isenção de impostos, e o governo lançou este incentivo para que indústrias, fábricas se mudassem para aquela região do país, tão distante e tão afastado de todos nós. E assim também, naquele dia o rei Ciro, ele precisou lançar incentivos para que os judeus voltassem para a sua própria terra, a terra prometida que mana leite e mel, e foi necessário incentivá-los financeira e materialmente. Primeiro, Ciro prometeu apoio. Ele disse no verso 4: e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Meus amados irmãos, o que nós estamos vendo aqui é muito errado. Eles não precisavam de incentivo algum, bastava o amor pela casa de Deus, amém, irmãos? Bastava a fidelidade a Deus. Mas eles estavam tão endurecidos e tão frios espiritualmente, que nenhum deles queria voltar para casa, queriam continuar na Babilônia. E o rei então precisou lançar incentivos. Como rei, ele tinha o poder nas mãos. Ele fez várias leis para beneficiar os judeus que estivessem voltando para a terra prometida. Como você bem sabe, as leis dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Então os judeus podiam confiar na palavra do rei, porque o rei não podia voltar atrás. Mesmo assim, a maioria deles preferiu não voltar para a terra prometida, oportunidades que eles deixaram passar. Deus também, nesta noite, promete o seu apoio para todos os filhos dele que desejam fazer a sua vontade. Deus promete respaldar todos os homens e mulheres aqui nesta noite que decidirem fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Ele faz esta promessa, nos dá esta garantia. Em Josué 1, verso 9, Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma das decisões mais difíceis que nós já tomamos como família foi ter se mudado da cidade de Ribeirão Preto para a cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Nós não tínhamos, naquela época, nenhum carinho, nós não tínhamos nenhuma dependência emocional para com a cidade de Goiânia, mas era a cidade que Deus havia nos apontado, que Deus havia nos mostrado, era a oportunidade que Deus estava nos dando. E apesar de todo o sacrifício, nós deixamos essa cidade, nós deixamos nossos pais, nós deixamos nossa igreja, nós deixamos nossos amigos e fomos para um lugar onde ninguém nos conhecia, onde nós não conhecíamos ninguém, nem a cidade nós conhecíamos. Nós nos perdíamos o tempo todo naquela grande metrópole. E alguns dias depois, naquela cidade, isolados e com muita saudade da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos familiares, a minha esposa chorando, ela me perguntou: o que nós estamos fazendo aqui? Ninguém sabe que nós estamos aqui, ninguém precisa de nós nesta cidade. E pela fé,
eu abracei e disse: querida, isso vai passar. Em breve nós teremos uma igreja e uma família neste lugar. Nós fomos para Goiânia porque Deus nos deu a oportunidade. Nós nunca teríamos ido sozinhos, mas Ele disse: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Minha sogra sempre diz que é mais seguro você estar lá na Camboja, no centro da vontade de Deus, do que em São Paulo, fora da vontade de Deus. O rei Ciro prometeu vários incentivos fiscais, materiais, emocionais, para que os judeus voltassem a Jerusalém. Ele prometeu segurança, ele prometeu riquezas, ele prometeu transporte, ele prometeu ajuda de outros povos. E mesmo assim, a maioria dos judeus não foi, não aproveitou aquela oportunidade, não abraçou aquela chance. No nosso caso, Deus não nos prometeu coisa alguma, mas Ele prometeu o principal, a sua presença. David Livingstone, depois de 16 anos trabalhando como missionário entre os nativos na África, escreveu em seu diário, no dia 14 de janeiro de 1856, que os selvagens estavam furiosos e haviam planejado matá-lo no próximo dia. 16 anos depois, no campo missionário, ele foi ameaçado de morte. Ele arrumou as malas e planejou fugir durante a madrugada. Só que durante aquela noite, Davi começou a ler a palavra de Deus. E ele chegou em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Naquele instante, David Livingstone desfez as suas malas e decidiu ficar, e no dia seguinte, ninguém tocou no fio de cabelo da sua cabeça sequer. Meus amados irmãos, se Deus está nos dando uma oportunidade nesta noite, não a desperdicemos. Oportunidade de cantar no coral, oportunidade de estudar no seminário, oportunidade de frequentar os cultos da nossa igreja, oportunidade de evangelizar e de fazer tantas outras coisas, porque Ele prometeu o seu apoio, Ele prometeu que não ficaríamos sozinhos. Lembro-me de uma família de missionários. Se eu não me engano, eles foram para Nova Guiné, mas não duraram ali por muito tempo, porque havia muitas cobras no local onde eles trabalhavam. E a esposa disse para o marido: nós não vamos ficar aqui. Qualquer dia desses, nossos quatro filhinhos serão picados por uma cobra venenosa, mortal, e eles irão morrer. E com medo de perder os seus filhos naquele lugar selvagem, eles retornaram para os Estados Unidos da América para salvar seus filhos. E eles alugaram uma casa, um quintal enorme, onde as crianças podiam brincar. E certo dia, aquela esposa da cozinha observava as suas crianças brincando lá fora no quintal, e de repente ela percebeu que uma de suas crianças fora picada por uma cobra que apareceu no quintal de sua casa. O pai, no desespero, colocou aquela criança dentro da caminhonete e, ao dar a ré, passou por cima de outra criança que estava atrás. No único dia, perderam 2 filhos. O melhor lugar e lugar mais seguro que existe é no centro da vontade de Deus. Ciro prometeu o seu apoio e Deus promete o apoio dele. E em segundo lugar,
Ciro garantiu o sucesso daquele povo. No verso 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ciro encarou a reconstrução do templo em Jerusalém como um projeto pessoal, como que se fosse dele. Ele era um pagão, mas que estava sendo usado nas mãos de Deus. Ele disse: é meu projeto, é meu ministério, vocês vão e eu garanto todos os recursos. E assim também, meus amados, quando Deus nos dá uma oportunidade, Ele garante o nosso sucesso. Isso não quer dizer que todos os detalhes darão certo, que não haverá contratempos, quer dizer apenas que Deus nos concede as ferramentas necessárias. Paulo disse: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E a porta grande e eficaz são as oportunidades, entre por elas. E os adversários são as dificuldades que nós iremos enfrentar. Mas o sucesso é garantido quando a oportunidade vem de Deus. Eu me lembro, com 13 anos de idade, eu fui chamado para ser um missionário, do Brasil para o Brasil. Deus me mostrou claramente que eu haveria de ser um implantador de igrejas. Entusiasmado, eu disse para todas as pessoas ao meu redor que quando crescesse, eu iria ser um fundador de igrejas, como o meu pastor o era. Eu iria abrir igrejas. E várias pessoas me disseram: você está louco, você jamais vai ser um implantador de igrejas, porque você não tem as ferramentas. Somente missionários norte-americanos conseguem estabelecer igrejas. Mas eu me lembro de respondê-los: se é Deus quem está chamando, Deus irá providenciar as ferramentas. Amém, irmãos? Se é Deus quem está chamando, Deus vai providenciar os instrumentos para que a sua vontade seja feita na minha vida, porque o ministério não é meu, é de Deus. E nesta noite nós podemos dizer: pastor Maurício, o Templo Batista Maranata não é um projeto pessoal de pastor algum, mas o Templo Batista Maranata é um projeto pessoal de Deus, e Ele já tem nos dado as bênçãos. Ciro garantiu o sucesso de Israel, mas Ciro podia ter falhado, porque ele era um mero homem. Porém Deus jamais pode falhar, e Ele já garantiu o nosso sucesso. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quantos crentes estão perdendo grandes oportunidades por causa do medo do insucesso, medo do fracasso, medo dos maus resultados? Ouça, Deus garante o apoio, Deus garante o sucesso. Lembre-se, a oportunidade foi oferecida para Moisés ser o porta-voz de Deus para falar diretamente com Faraó, mas Moisés inventou 1001 desculpas, e Deus passou aquela oportunidade para outro, seu irmão Arão. Também a Bíblia fala de um homem chamado Baraque. Deus o escolheu para livrar Israel das mãos dos cananeus, mas ele se acovardou. E Deus precisou passar esta oportunidade para uma mulher. Mas veja que Deus nunca fica na mão. Amém, irmãos? Ele sempre tem alguém para tomar o nosso lugar. Eu acho incrível que ainda existam pessoas que se acham insubstituíveis, indispensáveis. Mas escute o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 9, verso 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós vamos morrer e a obra de Deus vai continuar. Amém, irmãos? Não despreze as oportunidades que Deus está lhe dando. No mundo do investimento, existe um investidor medroso, moderado e arrojado.
Eu sou muito conservador nos meus investimentos financeiros. Mas quando se trata da obra de Deus, pastor Maurício, pastor Carlos, pastor Márcio, nós precisamos ser arrojados. Amém, irmãos? Nós precisamos andar pela fé. E andar pela fé significa ser arrojado. Deus não vai abrir o mar vermelho até que molhemos os nossos pés na água. Nós precisamos ser arrojados. A oportunidade foi oferecida para aqueles judeus, mas agora veja como eles reagiram a essa tremenda oportunidade. Veja o que eles responderam. A oportunidade foi rejeitada. Apesar de todos os incentivos e todas as promessas e garantias do próprio rei da Pérsia, a oportunidade foi rejeitada. Esdras 2:70 diz: e habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo. Essa expressão diz tudo. Tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então observe a expressão alguns do povo, mostrando, meus amados, que nem todos os judeus aproveitaram a oportunidade para voltar à sua pátria, à sua terra. Na verdade, apenas uma pequena minoria voltou naquele dia. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou Judá à força para a Babilônia, vários judeus foram cruelmente assassinados na própria terra deles e a caminho para a Babilônia. Filhos foram separados à força dos seus pais, e o templo de Deus foi destruído pelo rei da Babilônia. Mas agora, 70 anos depois, o povo não quer mais sair da Babilônia. Eu não consigo entender isso. Babilônia simboliza tudo que se opõe a Deus, simboliza o pecado, simboliza o mundo, simboliza a falsa religião. Apocalipse 17, verso 5 diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, meus amados, por que nesta noite pessoas rejeitariam as oportunidades de Deus para continuar na Babilônia? A primeira razão é porque se sentem confortáveis onde estão. Isso se chama zona de conforto. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. Eles não queriam sair da sua zona de conforto. Já haviam construído suas casas na Babilônia, já haviam feito suas vidas na Babilônia, já haviam aprendido a cultura da Babilônia. Eles estavam confortáveis. Eles não sentiam mais a falta da casa de Deus, dos sacrifícios. Eles não sentiam mais falta da lei de Moisés, da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz para a igreja, nossa igreja: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque quanto mais nós ficarmos pensando nas coisas que são da terra, menos desejo vamos ter pelas coisas de Deus, pela igreja, pela palavra, pela oração, pelo evangelismo, pela comunhão entre os irmãos em Cristo. Uma jovem senhora testificou para nós que logo depois de se casar, ela se envolveu em várias atividades sociais que não eram ruins, mas eram embaraços. E ela estava envolvida em várias atividades da sua cidade, mas com tantos afazeres e compromissos, ela começou a negligenciar a sua Bíblia. Ela começou a negligenciar a sua vida de oração. Finalmente, ela não tinha mais tempo nem para ir à igreja. Chegou ao ponto que ela precisou fazer uma escolha, uma decisão: as coisas de cima ou as coisas de baixo. E hoje ela agradece a Deus, agradece as pessoas que a confrontaram pela boa decisão que fez. Ela decidiu
mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. John Wesley disse: tudo que diminui o meu amor para com Deus e os meus alvos cristãos é o mundo para mim. Portanto, não se sinta confortável neste mundo não, enquanto as oportunidades de Deus vão passando em frente de sua vida. A Bíblia diz, irmãos, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Babilônia passou, hoje ela não passa de ruínas, mas Jerusalém continua existindo, continua de pé, e Jerusalém é uma cidade eterna. Amém, irmãos? Por que pessoas rejeitam as oportunidades de Deus? Porque estão confortáveis demais neste mundo. Segunda razão, não percebem a importância da oportunidade. Os judeus que foram para Israel, eles experimentaram, através de Esdras e Neemias, grande reavivamento espiritual. Os inimigos foram todos derrotados e o templo de Deus foi reconstruído. Eles choravam quando viram o templo reconstruído. Os que ficaram na Babilônia foram discriminados. Eles nunca foram bem aceitos. Pelos caldeus, eles eram estrangeiros. Eles não pertenciam àquela terra. Foram maltratados, pois não estavam na sua própria terra, pois eram judeus. Eventualmente, foram conquistados pelos gregos. Os que moravam na Babilônia sofreram maior perseguição e agravo por parte de Alexandre o Grande. Ficaram na Babilônia pensando que era mais seguro. Ficaram na Babilônia pensando que seriam mais felizes. Muitos crentes não percebem a importância das oportunidades que Deus lhes oferece. A piedosa rainha Vitória, certa vez de surpresa, visitou uma vila de lavradores pobres. Aí ela entrou na casa de um velhinho. A princípio, ele não reconheceu que ela era a própria rainha. Ele disse: pode entrar, a minha família foi até o palácio para tentar ver a rainha de perto. A rainha conversou por vários minutos com aquele senhor, leu um capítulo da Bíblia e lhe deu uma boa quantia em dinheiro. E agora, ao se despedir dele, ela disse: diga para os seus familiares que a rainha esteve aqui para visitá-los. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós não estamos no lugar certo, na hora certa? Quantas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós estávamos ausentes? Deus disse para o profeta Elias: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias teria perdido o banquete dos corvos se ele não estivesse aonde Deus o havia mandado. Concluindo, como os judeus, como eles, nós também estamos sempre recebendo oportunidades da parte de Deus. E Deus promete nos apoiar. Ele garante o nosso sucesso. Quando nós abraçamos o projeto Templo Batista Maranata de Cambé, nós não tínhamos nenhuma certeza, nenhuma garantia que em menos de um ano nós já teríamos dinheiro para comprar um terreno de 580 metros quadrados. Amém, irmãos? E nós não tínhamos nenhuma garantia que já teríamos cerca de 400 mil reais, além do terreno, para dar início à construção do prédio educacional.
E agora mesmo nós não temos nenhum centavo destinado para a construção do santuário. Nós não temos dinheiro sequer para pagar, cobrir os óbolos pastorais. Nenhuma garantia no papel, mas nós temos a promessa de Deus. E eis que estarei convosco. Deus tem estado conosco. E é incrível como Ele tem aberto as comportas do nosso Mar Vermelho, e nós estamos atravessando por entre as águas. É incrível, Deus promete nos apoiar, Deus promete nos dar sucesso, mas mesmo assim, a igreja tem perdido muitas oportunidades de Deus. Perder as oportunidades de Deus é uma verdadeira tragédia. Essa semana, aconselhando um jovem aspirante para o ministério, eu disse para ele, sem dizer o nome dele, eu disse: jovem, entre o erro e a dúvida, eu prefiro o erro, porque quando eu errar, eu vou saber que errei, mas se eu ficar na dúvida, eu nunca vou saber o que deveria ter feito. A dúvida é uma péssima companheira. Mas então, por que muitos optam pela tragédia? Porque se sentem confortáveis no mundo onde estão e porque não perceberam ainda a importância da oportunidade diante deles. Eclesiastes 9, verso 11 diz, e eu termino com este versículo: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O segredo da vida é aproveitar as suas oportunidades. E o povo de Deus diz: amém. Vamos fechar os olhos.